O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aos que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, nós, nesta sexta-feira, a primeira do mês de maio, temos a oportunidade de juntos celebrarmos a memória de São Filipe e São Tiago. Dentro do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a necessidade de percebermos se realmente temos entendido o que significa ser discípulo dele, para que, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, neste mês que tantas pessoas se lembram como antigamente era colocado como o mês de Maria, lembrarmos que ninguém que se volta para a imagem da bem-aventurada Virgem Maria e não quer com ela aprender a seguir o seu filho, e não sabe o que significa exatamente seguir ao seu filho, tenha entendido realmente qual o papel e a importância da Mãe de Deus e nossa na história. Como também não conseguirá nunca entender o papel dos apóstolos. E, claro, no processo contínuo, não entenderá também qual é o seu papel na história. Sim, porque todos nós temos um papel. Todos temos um papel fundamental. O papel de deixarmos com que o Senhor não só seja conhecido, mas seja encontrado em nós. Para isso, quem se esquiva de uma coisa básica, citada por Paulo, que é o centro do seu evangelho, como ele diz no versículo 1 do capítulo 15 da carta de São Paulo aos Coríntios. Quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Estar firme no evangelho que recebeu. E transmitir o evangelho que recebeu. O evangelho que a igreja tem que proclamar é o que ela recebeu. Isso se chama tradição. Quem quiser inventar o seu, não está em comunhão com Cristo, com a igreja.
Inevitavelmente não está. E qual é o centro do Evangelho? Aquilo que Paulo recebeu, aquilo que nós recebemos, ou deveríamos ter recebido. E se não recebemos, foi por negligência no processo de formação de discípulos de Jesus. O que recebemos? Cristo morreu por nossos pecados. Ponto. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ponto. Foi sepultado. Ponto. Ressuscitou ao terceiro dia. Ponto. E apareceu aos discípulos. Ponto. Aí, imediatamente, alguns vão perguntar assim: eu não entendo por que tem que se falar isso com tanta ênfase. Porque no tempo atual, entre nós, existem mais imagens de Jesus, a cada uma aberração, e muito poucos preocupados em realmente acolher o que ele apresenta. O que isso significa? Simples. Somos capazes de nos destruir, somos capazes de nos negligenciar, somos capazes até de difamar o Senhor. Sim, porque à medida com que cada um, vivendo segundo a sua cabeça, segundo as suas próprias convicções, instaura entre nós mais um pouco de idolatria. E o nosso maior problema não é a falta de fé, é a idolatria. A idolatria significa cada um fazer o seu Deus. Se cada um faz o seu Deus, cada um segue o seu caminho, com horizontes diferentes, com destinos diferentes, com modos de caminhar diferentes. Daí então, cada um caminhando segundo sua cabeça, sem parâmetros claros. Não é eliminar a liberdade de cada um, mas ter parâmetros claros. Cada um pode, então, justificar coisas tais como: eu te enfio a faca porque te amo. Eu te destruo porque eu te amo. Eu te aprisiono porque é o melhor para você. O centro de todos deveria ser: todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus, é o Evangelho que da igreja recebemos. Nem padre, nem leigo, ninguém tem o direito de falar o seu Evangelho. Filipe e Tiago são exemplos daqueles que se mantêm firmes no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não foram eles que pediram que nós possamos ser os mais importantes? Não foram eles, o exemplo dos discípulos, que quiseram trilhar o próprio caminho e deram, desculpem a expressão, com os burros na água? Precisamos recobrar que acolher o Evangelho significa ter como resposta a ser dada a interpelação que é feita a Tomé. Há tanto tempo eu estou convosco e não me conheces? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Ora, como assim? Jesus tendo dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é o modo com o qual se anda pela história. Verdade, a consciência de ser aquilo que se deve segundo
o que o Senhor nosso nos apresentou. Daí, então, viver a vida com plenitude. Ele é caminho, verdade e vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então nos mostra o rosto do Pai, o nosso destino, mas eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem? Essa fala é importante e crucial, porque ainda hoje, no nosso tempo, nós temos inúmeros Tomés, que são homens e mulheres que precisam redescobrir o que significa seguir Jesus Cristo, que precisam redescobrir o próprio Senhor. E não tenhamos a ilusão, muitos deles se sentam em nossas mesas, estão em nossas igrejas, estão em nossas pastorais, nos mais diversos segmentos. Tudo porque, ao longo de um tempo, nós nos preocupamos em falar tanto de nós mesmos e das nossas convicções que deixamos o Evangelho de lado. E isso em todas as instâncias, dos mais tradicionais aos mais revolucionários no nosso meio. Todos nos esquivamos do centro do Evangelho, colocamos nossas convicções em primeiro lugar e não olhamos para ele. Exemplo simples. A partir disso, a partir das minhas convicções, a partir do momento que eu preciso me sentir bem, eu mudo só um pouquinho o Evangelho para que o meu amigo se sinta acolhido, ou então que o meu inimigo seja expulso. Sim, isso acontece entre nós. Tristemente, isso acontece entre nós. Porque nós esquecemos de permanecer no Senhor. E Ele que ontem mesmo, na liturgia, nos disse, permaneçam em mim, como vocês permanecerão em mim, vivendo os meus mandamentos, como eu vivo o mandamento do meu Pai. Quem vive os mandamentos, permanece em Jesus, inevitavelmente, aprende a fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é a vontade daquele que não quer que ninguém se perca. Para ninguém se perder, é preciso saber o motivo, a razão para valorizarmos nossa vida. E esse é o ponto central que nos dá consciência de nossa vida. O Senhor morreu por nós. Ponto. Pelos nossos pecados. Ponto. Ele foi sepultado, morreu mesmo. Ponto. Ele ressuscitou. Ponto. E apareceu aos discípulos e ainda se apresenta a nós. Por que não o vemos? Porque não prestamos atenção nos traços de sua presença no nosso cotidiano e exatamente porque no tempo atual, onde cada um no seu subjetivismo quer encontrar um motivo para viver os seus passos, a sua história, justificar suas ações, cada um, num relativismo tremendo, está literalmente correndo o risco de ser mais idólatra do que os pagãos. Lembro, a idolatria é fazer o seu próprio Deus. E por incrível que pareça, esse Deus nunca tem uma imagem diferente das nossas convicções e das nossas vontades. Ele sempre justifica tudo aquilo que pensamos, porque o meu Deus é o motivo para eu viver como eu vivo. Mas isso não é somente questão de fé. Isso chega a ser uma questão de caráter. Porque vejamos bem, não é isso que acontece quando nós vemos pessoas que manipulam legislações para satisfazerem suas vontades? Percebamos no campo político a manipulação de leis para conseguirem benefícios. Caríssimos, Filipe e Tiago, apóstolos, são exemplos daqueles que souberam qual é o alicerce de sua história. Nós cremos em quê? Nós cremos em quem? Nós cremos naquele, Jesus Cristo, citado por este ou por aquele pregador, somente. Temos buscado conhecer realmente o que ensina a fé cristã? E sabem o que é triste? Que quando nós falamos nesses pontos, nessas histórias, todos, sem exceção, acham que nós estamos
tentando desviar o olhar e não queremos cativar as pessoas para o Evangelho, não queremos. Esse é o nosso primeiro objetivo, anunciar o Evangelho, mas anunciar o Evangelho de Cristo. E nós estamos no momento da nossa história em que o Evangelho de Cristo foi colocado de lado para ser usado o Evangelho de alguns muitos. Cito: aqueles que se preocupam em anunciar uma pseudo-teologia que libertará o homem por inteiro, mas não lhe dá a responsabilidade de seus atos, é falacioso. Aquele que apresenta simplesmente uma rígida compreensão da história, na observância de tudo quanto é necessário sem o mínimo de razão, de consciência, também se enganam. Aqueles que acham que não é importante falar de Nosso Senhor, que não é importante falar da Escritura, se enganam terrivelmente, porque estão tirando o direito de outros de se encontrarem com Jesus. E nós temos que anunciar a Jesus, todos nós. Por isso que disse, nesse mês, dedicado e lembrado como o mês mariano, nós temos uma missão importante: redescobrir se realmente somos discípulos do Senhor, para acolher a Ele e não as nossas vontades. Maria acolheu a vontade daquele que ela escutava. Filipe, Tiago e todos os apóstolos precisaram acolher aquilo de quem eles receberam a vida, Jesus Cristo. Nós também, porque senão anunciaremos a nós e não o Senhor. Não foi para isso que fomos formados e chamados. Confiemo-nos ao Senhor e peçamos que saibamos realmente trilhar o caminho que é Ele, aprender com a verdade que Ele nos ensina para vivermos a vida que Ele nos garante. Merecemos, mas se não quisermos, nunca a teremos.